Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é André e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre definição de nicho, de mercado e público-alvo. Dando continuidade aqui à nossa aula de hoje, eu trouxe aqui as referências nas quais foram utilizadas para a confecção deste material. Vale salientar que vocês terão acesso a este material posteriormente, quando estiverem assistindo essas aulas, já vai estar disponibilizado este material, ok? E bem, para iniciarmos, de fato, eu trouxe aqui uma visão geral do que iremos aprender na aula de hoje, como identificar oportunidades no mercado de software, técnicas para definir e segmentar o público-alvo, frameworks práticos, como o mapa da empatia, o JBD, e também, no final, eu vou trazer ferramentas de IA para simular personas e necessidades. No final, eu trouxe uma atividade prática para vocês estarem aí fixando esse conteúdo, estarem realizando, não a necessidade de enviar uma foto, é mais mesmo como teste para ver se você conseguiu captar a essência da aula, tá bom? Bem, o primeiro tópico desta aula que a gente vai tratar é sobre identificando oportunidades no mercado de software. Aqui eu trouxe uma frase do livro que eu achei bem emblemática e bem válida trazer. A maior fonte de inovação está nos problemas não resolvidos. Então, dentro do mercado de softwares, sempre vai haver aquela problemática que necessita uma solução, e a partir disso, a gente vai conseguir, a partir dessa problema que não foi resolvido, vai surgir uma janela de oportunidade onde você vai conseguir ali criar de forma criativa uma solução, uma inovação para aquele problema. Então, isso já mostra a essência do que vai ser a aula de hoje e como identificar esses problemas não resolvidos. E eu vou, claro, né, trazer como podemos testar essas ideias de forma prática, sem grandes custos, tá bom? E com base, né, em Lean Inception e nos livros que eu trouxe como referência, problemas latentes nos mercados são os melhores pontos de partidas. E foi basicamente o que eu falei e o que está dito na frase. Para iniciarmos, testarmos uma ideia ou termos uma ideia, podemos começar listando problemáticas que tem naquele seu mercado, no caso aqui no mercado de software, que você identificou aquela problemática, fale ali com amigos que sejam da sua área, que têm dores quanto a isso, e a partir disso você começa a estudar mais sobre aquilo, identificar como seria possível um produto para resolver ou um serviço para resolver aquele problema latente. E a partir daí que começam as grandes ideias. Então, como eu falei, observar, ouvir e mapear as dores do usuário. Esse aqui é um ponto bastante interessante e importante para quando você estiver, identificou essa oportunidade, estiver ali querendo implementar essa ideia e como essa sua ideia pode solucionar a dor do usuário. Então, é muito importante essa etapa inicial, pois ela vai te poupar tempo se uma ideia ela vai ser válida ou não. E aqui alguns frameworks que vão ajudar nesse processo, que é o mapa da empatia, o Value Proposition Canvas, entrevistas exploratórias, e eu trouxe um insight de Carole que MVPs não nascem prontos, eles evoluem de hipóteses baseadas em observação real. Então, mais uma vez reforçando a ideia de que o seu MVP ele não vai estar pronto. Você teve a ideia e pronto, está tudo definido. Não. Começa a partir da ideia, da observação daquele problema, ouvindo, mapeando as dores do usuário, e com esse processo que você fez, a partir disso, você vai conseguir, de fato, criar um MVP. Começar a colocar sua ideia utilizando esses frameworks. Dando segmento, o que é um nicho de mercado? É bem interessante quando se fala em testar ideias, em testar esse é meu segmento, esse aqui é o meu nicho. O que é um nicho de mercado?
O nicho de mercado nada mais do que o subconjunto específico e segmentado de um mercado maior, ou seja, é uma alta especialização, mais fácil de atender necessidades com precisão. Então, vou explicar aqui de maneira bem de fácil entendimento o que é um nicho de mercado. Então, vamos pensar no nicho de mercado como o setor alimentício, ok? O setor alimentício, por si só, é um nicho, né? É uma área do mercado. E dentro desse nicho maior, dentro desse mercado maior, temos um subconjunto específico e segmentado. Então, temos o nicho ali de alimentício, como eu falei. Entramos ali em restaurantes que são nichados, que produzem comida italiana, que no caso são especialistas em comida italiana. Você consegue entender a alta especialização? Vou trazer então aqui para o nicho de restaurantes. Temos um nicho ali do mercado maior de restaurantes, temos diversos tipos que oferecem churrasco, quentinhas, PFs, service, à la carte. Então, temos diversos setores, mas dentro dele, uma forma de se diferenciar, de se especializar, é justamente essa. Exemplo que eu citei, um restaurante voltado para comida italiana. Então, quanto mais especializado for, quanto mais direcionado for ali o seu produto, mais fácil você vai atender aquela necessidade com precisão. E o nicho, ele responde quem é o seu perfil, né? Quem é o perfil do seu público, quem é o seu público ideal, qual é aquela dor específica e qual é o contexto. Eu trouxe aqui uma ideia, né, que vai ajudar a clarear melhor. Em vez de educação, pense em apps de reforço escolar para adolescentes neurodivergentes em escolas públicas urbanas. Você vê que eu consegui identificar qual é o perfil do meu público, são adolescentes neurodivergentes, qual a dor que eles sentem. Eles sentem ali dificuldades dentro das escolas públicas, eles necessitam de um reforço escolar, necessitam de. Essa é a dor trazida. E qual é o contexto? Escolas públicas urbanas. Então, a partir disso, é interessante, quando você for vender essa aula, aplique no nicho que você já está interessado. Comece ali a identificar a dor específica, né, do seu público, qual contexto vai estar inserido. E aqui eu trouxe esse exemplo que vai ajudar a clarear melhor de forma como você vai pensar. Avançando aqui, eu trouxe por que focar em um nicho, né? Tá bom, André, você falou da importância da auto especialização e tudo mais, mas em questão de marketing, em questão de teste, como isso é importante? A comunicação ela se torna mais clara, porque você sabe quem é o seu público, você sabe a principal dor que ele tem. A partir disso, você consegue criar uma comunicação personalizada, você consegue se comunicar melhor com esse público. Segundo, você vai ter economias de recursos em marketing e produto. Em vez de você fazer diversos testes até encontrar aquele seu público, testar diversos protótipos, por exemplo, diversos investimentos em criativos no tráfego pago, seria um exemplo também. Ao invés disso, você já sabe quem é o seu público, a forma como você vai se comunicar, a forma como você vai se posicionar. Então, isso faz com que você já tenha isso como validado, ou ao menos como por onde começar, e como já traz o gancho para a próxima, porque a validação ela é mais rápida, porque você já sabe com quem vai se falar. E, além disso, a competição é melhor, a competição é menor. E, por fim, criação de MVPs mais específicos e testáveis. Eu trouxe aqui uma parte que está no livro, evitar riscos de produto que ninguém quer. Então, com base nisso, a gente consegue ali evitar alguns riscos que, claro, ali estamos suscetíveis para quem empreende, para quem busca essas soluções, está muito suscetível a testar um produto e acabar
não sendo o que esperava. Então, sempre ter essa visão e evitar esses riscos sempre que possível. No caso, correr riscos esperados, né? Ali, você sabendo como lidar. Agora, um ponto muito importante que eu já falei aqui é o público-alvo. Por que ele é importante e qual a sua conceituação? O público-alvo ele é nada menos e nada mais do que o grupo de clientes com características, contextos e dores semelhantes. É aquela pessoa que é um grupo ali, digamos, 10 pessoas que estão inseridas no mesmo contexto, como é o caso, digamos, dos alunos. Pronto, vamos citar os alunos neurodivergentes. Esse é o grupo de clientes que tem características em comum, estão inseridas em um contexto que é as escolas urbanas, são as escolas públicas urbanas, e qual é a dor? É que eles necessitam de um reforço escolar, entende? Então a gente não fica preso somente a dados demográficos que eles estão em bairros mais pobres, ou em bairros mais ricos, a depender aí da sua conceituação. Então a gente não fica limitado somente a dados demográficos, isso é lá na região Nordeste, não na Sudeste. A gente consegue definir melhor características, contextos e dores semelhantes. E além disso, né, não só essas características, mas também as motivações, comportamentos, tarefas que tentam executar barreiras e frustrações. Isso aqui é muito importante, principalmente para a forma como você vai se comunicar e se posicionar. Sempre levar em consideração todos esses fatores, ok? Ok, André, você falou aí, né, de como a importância, por que fazer isso, falou dos frameworks lá no início da nossa aula, mas como realmente, quais são as técnicas que são utilizadas para segmentar o público-alvo? Vamos começar pela primeira, que eu cito, que são as personas, que são representações semi-fictícias com base em dados e hipóteses, início da jornada do entendimento do cliente. Esse aqui ele é muito conhecido, muito utilizado já dentro do nosso mercado, dentro do mercado brasileiro, muito utilizado, que são as personas. Você desenha ali a persona, a motivação, o que ela faz, o que ela não faz. Então, a partir disso, a forma como você vai se comunicar, se você vai citar mais gírias, vai falar de forma mais formal, isso é bastante interessante. O segundo framework é o mapa da empatia. É uma ferramenta visual para mapear o que a persona vê, ouve, pensa, sente, fala e faz. Além disso, suas dores e ganhos esperados, e é essencial para colocar a equipe na pele do cliente. Então, já quem trabalha com equipes, é importante a equipe levar em consideração todos esses fatores na hora da venda, na hora da comunicação, na hora de criação de conteúdo, na hora do teste. Todos esses pontos são bastante válidos e importantes. O terceiro é a segmentação GTBD, que é Jobs That Be Done. O cliente contrata seu produto para resolver algo. Exemplo, contratei um podcast de produtividade porque quero lidar com minha procrastinação no trabalho remoto. Então, também é uma maneira, né, de você testar ali. Alguém contrata seu produto ou seu serviço para fazer esse teste. Continuidade, temos também o framework de Value Purpose Canva, que está dividido em duas partes principais. Um é o Custom Profile e os jobs, no caso, tarefas, os ganhos e as dores. E o Value Map, que é produtos, serviços, criadores de ganhos e redutores de dor. Isso aqui é interessante para ser utilizado para alinhar o que o cliente quer com o que você oferece. Então, sempre interessante você oferece tal serviço e saber se isso está alinhado com o cliente quer, né? Porque para um teste dar certo, ambas as partes devem estar alinhadas dentro dessa proposta, dentro dessa análise do produto que você vai oferecer. E aproveitando, né, o hype de inteligências artificiais, que hoje são muito utilizadas por
setores de marketing, educação, saúde, vendas. Eu trouxe aqui como você pode utilizar a IA para entender o seu cliente, como ela pode ajudar no refinamento do seu público-alvo. Eu trouxe aqui o chat GPT mais prompt de design, na qual você consegue simular entrevistas com clientes, criar personas e mapas de empatia baseados em textos. A segunda inteligência artificial que eu trouxe foi as personas.ai, o copy e Mark My Persona, que é muito utilizada para a geração automatizada de perfis com dados demográficos e comportamentais. E um exemplo de prompt que eu trouxe é: crie uma persona de um gerente de RH que enfrenta dificuldade em engajar equipes remotas e procura uma solução digital. Então aqui eu trouxe uma ideia, ferramentas de como você pode estar ali utilizando para ajudar nesse seu processo de criação de persona. E quais são os benefícios, né, da inteligência artificial na segmentação? Você gera personas com base em padrões de linguagem, ajuda a testar narrativas de marketing, economiza tempo nas primeiras rodadas de discovery e permite testar suposições sobre dores e motivações. Um ponto interessante: a inteligência artificial ela não substitui entrevistas reais. Ela acelera a descoberta inicial e simulação. Então, sempre que possível, se você conseguir fazer essas entrevistas, é um ponto bastante válido, ok? E por fim, lembra que eu falei lá no início que eu ia trazer uma atividade prática para vocês estarem reforçando e não precisa fazer um envio. Essa atividade fica mais como um aprendizado, testar os seus conhecimentos. E a atividade ela consiste em criar uma persona com IA e construir um mapa de empatia passo a passo. Escolha o seu público-alvo fictício, exemplo, professores de ensino médio. Use inteligência artificial, como o ChatGPT, para gerar nome, idade, função, frustrações, motivações. Preencha um mapa de empatia com seu grupo, no caso, em você, e apresente ali em 2 minutos para você mesmo, alguém da sua casa, para você apresentar, testar a sua ideia. E uma coisa válida é voltar lá para o slide ou voltar à aula, onde eu falo do mapa da empatia. Vai ser bastante interessante. Não é necessário fazer em grupo ou apresentar, fica mesmo só para, se você tiver alguém aí da sua família, amigo, que você apresente, testando, né? Sempre bom tratar sua oratória, sua forma de falar, isso vai ser bem interessante para quando você for testar o seu produto com os seus clientes, ok? A aula de hoje encerra por aqui. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, vai ter uma parte dentro do Classroom que você vai conseguir tirar sua dúvida e vou estar respondendo prontamente, ok?